Certa ocasião Davi perguntou se ainda restava alguém da família de Saul, a quem pudesse mostrar lealdade por causa de sua amizade com Jonatas. Chamaram então Ziba, servo de Saul, e Davi lhe perguntou se ainda havia alguém da família. Ziba respondeu que ainda havia um filho de Jonatas, aleijado dos pés, chamado Mefibosete, que morava em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Davi mandou buscá-lo, e quando Mefibosete chegou, prostrou-se diante do rei e o tranquilizou, dizendo que o trataria com bondade. Por causa de Jonatas, devolveria todas as terras de Saul, e que ele comeria sempre à sua mesa. Mefibosete se considerou indigno, chamando a si mesmo de cão morto. Mas Davi confirmou a ordem a Ziba. Ele, seus filhos e servos trabalhariam a terra para prover. Mefibosete, embora este passasse a comer continuamente à mesa do rei, como um dos filhos de Davi. Mefibosete tinha um filho jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se seus servos. Assim Mefibosete foi morar em Jerusalém, onde passou a comer sempre à mesa do rei, continuando aleijado de ambos os pés. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi decidiu mostrar bondade a Hanum, como Nás havia feito com ele, e enviou mensageiros para consolar o novo rei. Mas os líderes amonitas suspeitaram de espiolhagem, e Hanum humilhou os enviados, raspando metade da barba deles e cortando suas roupas até as nádegas. Davi mandou que ficassem em Jericó até a barba crescer, pois estavam profundamente envergonhados, sabendo que tinham se tornado odiosos a Davi. Os amonitas contrataram tropas arameias de Bet-Rob, Zobá, Maaca e Tobi, somando dezenas de milhares de soldados. Joabe saiu com todo o exército, vendo-se cercado pelos arameus. Em campo aberto e pelos amonitas, a entrada da cidade dividiu as forças, ficando ele contra os arameus e Abisai contra os amonitas. Joabe disse que se um lado estivesse em desvantagem, o outro viria em socorro, e exortou: seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo.
e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for de sua vontade. Os arameus fugiram diante de Joabe. Vendo isso, os amonitas também fugiram de Abisai e se recolheram à cidade, e Joabe voltou para Jerusalém. Mais tarde os arameus se reagruparam. Hadadezer trouxe reforços de além do Eufrates a Elã, e Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão, derrotou-os, matando muitos condutores de carros e soldados de infantaria, inclusive Soboque, comandante do exército. Ao verem-se derrotados, os reis vassalos de Hadadezer fizeram paz com Israel e se sujeitaram. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Na primavera, época em que os reis iam à guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o exército de Israel contra os amonitas, que foram derrotados e tiveram Rabá cercada. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Certa tarde, do terraço do palácio, ele viu Batseba, mulher de Urias, tomando banho. Mandou buscá-la e se deitou com ela. Ela engravidou e mandou avisar ao rei. Davi então mandou chamar Urias do campo de batalha, conversou com ele e o incentivou a ir para casa. Mas Urias dormiu à porta do palácio com os guardas, dizendo que não poderia desfrutar de conforto enquanto a arca e o exército estavam em tendas. Mesmo embriagado, no dia seguinte, Urias novamente não foi para casa. Davi escreveu então uma carta a Joabe, enviada pelo próprio Urias, ordenando que o colocasse na linha de frente, onde o combate fosse mais violento, e o deixasse desamparado para que morresse. Joabe executou a ordem. Na ofensiva junto ao muro da cidade, alguns servos de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou um relatório da batalha com a instrução de, se o rei questionasse a imprudência de chegar tão perto do muro, o mensageiro acrescentar: morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi respondeu dizendo para Joabe não se aborrecer, pois a espada não escolhe a quem devorar, e mandou que ele reforçasse o ataque até destruir a cidade. Quando Batseba soube da morte de Urias, chorou por ele terminado o luto. Davi a trouxe para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou profundamente ao Senhor. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos.
Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu! Responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, se levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida?
eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Gedidias. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos Amonitas e conquistou a fortaleza real. Então mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e apoderei-me dos seus reservatórios de água. Agora convoca o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu terei a fama de havê-la conquistado. Então Davi convocou todo o exército, foi a Rabá, atacou a cidade e a conquistou. A seguir tirou a coroa da cabeça de Milcom, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele levou uma grande quantidade de bens da cidade e levou também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas e machados, além da fabricação de tijolos. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonada por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Amnon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto.
Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-la, ele agarrou e disse: "Deite-se comigo, minha irmã." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você." Mas Ameno não quis ouvir e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Ameno sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: "Levante-se e saia." Mas ela lhe disse: "Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez." Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse: "Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta." Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: "Seu irmão, Amano lhe fez algum mal? Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia." E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Ameno, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: "Eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo." Respondeu o rei: "Não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: "Se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco." O rei perguntou: "Mas por que ele iria com você?" Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: "Ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser: 'Matem Amnon,' vocês o matarão, não tenham medo. Eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos." Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: "Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou." O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: "Não pense o meu senhor que mataram todos os teus filhos. Somente Amnon não foi morto." Essa era a intenção de Absalão, desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tanto, Sidmala feu muitos índios que vinham da estrada de Oromai, descendo também posta da colina, e disse ao rei: "Vejo homens vindo da estrada de Oromai, na costa da colina." E Jonadab disse ao rei: "São os filhos do rei,
abonteceu quando teu servo disse: "Ata pombo de falar, os filhos do rei choraram, chorando em alta voz." Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei estava com saudade de Absalão. Então andou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: "Finja que está de luto. Vista-se de preto e não se perfume e haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras." E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe disse: "Ajuda-me, ó rei." "Qual é o seu problema?" Perguntou-lhe o rei, e ela respondeu: "Sou viúva, meu marido morreu. Deixando-me com 2 filhos, eles brigaram no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora, todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Assim eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra." O rei disse à mulher: "Vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso." Mas a mulher de Tecoa lhe disse: "Ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa a culpa sobre o rei e sobre o seu trono." O rei respondeu: "Se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele não mais a incomodará." Ela acrescentou: "Peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho." E disse ele: "Eu juro pelo nome do Senhor que nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá." Disse-lhe ainda a mulher: "Permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor." "Fale", respondeu ele. Diz então a mulher: "Por que terá o rei agido contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele atendesse o seu pedido e concordasse em livrar a sua serva das mãos do homem que está tentando eliminar tanto a mim como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor. Pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor teu Deus esteja contigo." Então o rei disse à mulher: "Não me esconda nada do que vou lhe perguntar." "Fale o rei, meu senhor", disse a mulher. O rei perguntou: "Não é Joabe que está por trás de tudo isso?" A mulher respondeu: "Juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação, mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus e nada lhe escapa de tudo o que acontece em seu país."
Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se, rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido de seu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão, da cabeça aos pés. Não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 quilos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir, mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Então Absalão disse a seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada, tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o.
Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade Gilo Aitofel, que era de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso Senhor, decidir. O rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele todos os queretitas e peletitas, e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde quer que o rei, meu Senhor, esteja, ali estará o seu servo, para viver ou para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai o giteu marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo o que for de sua vontade.
Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Ahimaás, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Junto às torrentes do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, e com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi lhe disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade poderá dizer a Absalão: estarei a teu serviço, ó rei, no passado estive a serviço de teu pai. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte. Lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. O rei então perguntou: onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido! O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: quer que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi, portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte no lado oposto, amaldiçoando, jogando pedras e terra.
O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos a seu destino e lá descansaram. Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: "Viva o rei! Viva o rei!" Mas Absalão disse a Uzai: "É essa lealdade que você tem para com seu amigo? Por que você não foi com ele?" Respondeu Uzai: "Não, sou do escolhido do Senhor deste povo e vi todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei." Então Absalão disse a Aitofel: "Dê-nos o seu conselho, que devemos fazer." Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem." E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus.